Ezequiel 37, vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizem: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numerosos. Atos capítulo 16, Atos 16, verso 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Você pode se assentar? Deixe aí sua Bíblia aberta, volte lá em Ezequiel, deixa eu voltar também que eu desmarquei aqui, mas eu quero compartilhar. Esse texto é muito conhecido, de Ezequiel capítulo 37, mas eu vou usar só como base de referência para aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Quero falar um pouco hoje da história de Ezequiel, uma história muito conhecida que começa lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, quando Deus primeiro faz uma narrativa sobre a situação do povo de Israel. Deus começa a falar com Ezequiel. E ali no capítulo 2 de Ezequiel tem o seu primeiro momento de visão. Deus ali começa a tratar com Ezequiel sobre o povo de Israel. Nessa situação aqui, Ezequiel estava exilado, estava fora da sua pátria, estava despatriado, estava em um lugar que não era o seu lugar de conforto, a sua zona de conforto. Ele não estava lá na Babilônia servindo aos deuses lá, aos reis, por vontade própria. Ele havia sido levado cativo, não só ele, mas muitas outras pessoas. E o Senhor permitiu, mesmo sendo dono do povo de Israel, mesmo tendo total controle absoluto em relação a toda a população de Israel, diz a palavra do Senhor, que Deus permitiu que o povo, por conta da rebeldia, fosse levado cativo. E a situação do povo de Israel era uma situação decadente. E, obviamente, Ezequiel vivia também a mesma situação. Ele estava exilado. Algumas pessoas aqui têm ouvido muito falar de missões, enviar pessoas, pastor Ismael, missionária Fran, vai vir fazer a obra na Flórida, o pastor agora cismou com aquela região de Chile, Peru ali, ele também já está orando por essa situação. Esse ano de 2023, permitindo o Senhor, eu tenho uma viagem para o Japão,
né? Então, já tem aí também o desejo no coração do pastor de trabalhar a Ásia, né, de estar ali envolvendo aquelas pessoas que precisam realmente viver algo de Deus. Mas a gente ouve, e no ato de empolgação, Tharita, a gente pensa assim, que legal, gente, eu vou para fora do país. Mas eu, mais do que ninguém, por ter filhos e noras que estão aí vivenciando o que é ser um cidadão despatriado, Pedro. Não é fácil, Ju, não é. Eu fiquei agora, dessa última vez, 5 meses em Portugal. É óbvio que acontece uma adaptação própria. Você termina se adaptando ao lugar diferente, à cultura diferente. Mas você se sente um peixe fora d'água. Me perguntaram, pastor, a senhora tem vontade de ir embora do Brasil? Eu falei, olha, de verdade não. A única coisa que realmente atrai os meus olhos para fora do país com maior frequência é a vida dos meus filhos lá. Eles, graças a Deus, estão super estabilizados. Deus tem abençoado. Você que segue a minha nora aí nas redes sociais e a Confeitaria do Arte, Deus deu uma surpresa para ela esse final de ano. Né, era um desejo do coração dela expandir os negócios, pastor Ismael e Fran, e Deus deu o privilégio dela colocar um carrinho da confeitaria no shopping principal da cidade. Ela está lá com um quiosque, Deus abençoando ela, e ela trabalha muito, muito. Vocês não têm noção. O brasileiro acha que trabalha muito. Você não tem noção do que é o europeu, gente. Eles não têm vida, eles trabalham direto, sem parar. A vida deles é trabalho, trabalho e trabalho. Não tem esse negócio de férias, não existe, gente, quase feriado algum, e mesmo assim a maioria tudo funciona. E você tem um choque cultural, a dificuldade, porque um cidadão, e olha que Portugal tem um pouco a ver com a estrutura do Brasil. Mas vou te dizer, mesmo assim é muito diferente o comportamento, o jeito. Eu, por exemplo, gosto de cultos, eu gosto de gente, eu gosto de acabar aqui, às vezes, ir lanchar junto com um monte de gente, fazer bagunça, né? Acaba o culto, você fica aqui na rua, isso lá não existe. Isso lá não existe. Os relacionamentos humanos são bem restritos, não existe festa de casamento, né? Muito pequeno para aquele grupo de família, não existe encontros de Natal. Eu acho que em Bragança, a casa de maior bagunça no final do ano é a casa onde está o povo da Deus Provedor. É sério, porque as outras pessoas é tudo muito calmo, e eu gosto, gente, de ir para um culto de oração, igual eu fui na segunda-feira, cheguei em casa meia-noite, estava cansada, mas falei, eu vou para aquele culto, e cheguei lá, a gente dá lugar, e foi forte, conheci uma missionária que vai vir pregar aqui na conferência de mulheres, coisa de maluco, e lá não existe isso, gente, lá não tem. E a gente está falando de um profeta, um homem de Deus, que não estava sendo qualificado pelo comportamento do povo de Israel, porém, estava enfrentando a mesma situação de exílio. E aí Deus começa a falar com Ezequiel. E aí tem o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, e vai se falando sobre o rolo, vai se falando sobre a profecia contra os sacerdotes, vai se falando um monte de outras coisas, até chegar aqui, Anderson. Antes de chegar no 37, acontece um percalço, porque Ezequiel ainda tinha a sua costela do lado, a sua esposa também havia sido levada exilada. Ela também estava despatriada. Então, quando no caso lá, hoje quase não se sofre a Gênife, o Vitão, a Gisele, o Arthur, a Rosane e o Gil, né, o Mateus e a Débora, porque já tem um grupo grande. Mas eu lembro, os 3 primeiros anos de vivência do Daniel em Portugal foi triste, gente. Ele evitava, o Daniel se tornou, igual o hino dos valentes de Davi, uma terra seca. E a gente conversando aqui, alguém pode só espiritualizar, irmã Sueli, o contexto, mas não. Daniel falou, mãe, a minha ausência de pessoas era tão grande que eu optei em aniquilar alguns sentimentos pessoais. Daniel se tornou, Gabriel, alguém frio. Tanto faz, tanto fez. Daniel passou por esse processo. E ele aqui, nesse retorno, esse período que eu fiquei lá, 5 meses, ele veio para cá, ficou mais 7 meses aqui, em torno de quase um ano, né?
quase um ano que Daniel ficou com uma convivência e saía com os meninos aqui, tinha contato com o pessoal, ele reativou, ele se permitiu, mas com maior facilidade. Por quê? Porque hoje o Daniel não está mais sozinho. Ele está com um grupo de pessoas, ele se sente integrado, parte da sua família, ocupa o mesmo espaço de lugar que ele. E Ezequiel, quando sai, missionária Helena, para ser exilado, ele vai com a esposa dele. Tá aqui, é Mateus e Tamires, né? É porque ela entra na live, eu treinei mais o teu nome, mas ela eu decorei por cada live. E tá aí. Vocês vão para um outro estado, para um outro país, recomeçar a história de vocês. Mas eu vou sentir falta da mãe, vou sentir falta dos amigos, mas se tiver vocês dois, tipo assim, você consegue se virar. Eu tive a experiência de 2 vezes ficar em Portugal e o Paulo vir embora. Gente, é muito ruim, a gente está ficando velho. Tipo assim, ele é chato, eu também, mas a gente não consegue ficar longe. Ele não dorme direito, eu já durmo também pouco, ele menos ainda. E aí ficava nesse embate. Quando eu viajei 19 horas de voo, que eu fui de Portugal para Turquia, para depois fui para São Paulo, para depois vir para o Rio, uma coisa de doido. 19 horas, mas sozinha. É horrível. Mas Ezequiel sai para ser exilado com a sua esposa. E no meio do curso, irmão Rodrigo, a esposa de Ezequiel morre. Estou me arrepiando, Ju, de pensar nisso. A esposa de Ezequiel morre. Ezequiel se abate. Eu me arrepio mesmo, que eu fico me colocando no lugar eu tenho essa mania de me colocar no lugar dos personagens da Bíblia. Quando é bênção, que bom, que eu fico saltando de alegria. Agora, quando é essa coisa triste, igual o caso de Ezequiel, eu fico mal. E aí, eu fico imaginando a dor de Ezequiel, despatriado, um escravo livre, andando lá, servindo aos senhores babilônicos, e diz a Bíblia que ela morre, ou seja, Ezequiel perde a sua proteção terrena, porque às vezes, querido, a gente não dá valor. A esposa que está do lado, a mãe, o pai. Aí alguém muito inteligente criou uma frase que para mim é horrorosa. Só se dá valor quando se perde. Irmão, para. Crente deve te repreender, mandar essa frase para o inferno. Você tem uma esposa que é tua companheira, dê valor. Você tem um irmão da igreja, eu sinto falta. Esses dias o Face, ele tem um problema sério. Ele tem alguma parceria com 98. Antes de eu ser convertido, eu ouvia, porque eu era muito depressiva. Eu ouvia aquele Good Times. Aquilo ali é um inferno de depressão. Meu Deus, você aprende até a cantar música em inglês para chorar. É triste aquilo, gente. É triste. E o Facebook tem parceria com essa rádio aí. Porque ele traz cada recordação. E ele trouxe umas fotos de algumas pessoas, missionária Tatiana, que eram da nossa igreja. Aquilo me gerou uma dor. Falei, estão na mão do diabo. Gente que já serviu esse altar com intensidade. Estão na mão do diabo. E você pensa que você não pode parar lá também? Dá mole. Não valoriza o lugar que Deus tem te colocado, não, para ver se o diabo não te tira daqui. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. E se você não se colocar diante do Senhor, você termina indo para o mesmo lugar de agonia. E aí, Ezequiel sofre. E vai fazer o que é normal. Está aqui a nossa irmã. Perdão, irmã, esqueci o teu nome. Que perdeu a mãe. Ana Cristina, perdeu a sua mãe terça-feira, chegou ali, o pastor Josmar veio me chamar, eu fui lá, dei um abraço nela, ela com os olhos cheios de lágrima. Alguém pode dizer, mas ela já é uma senhora, a mãe devia ser velha. Enterra a tua velha. Meu pai teve doente, irmão, foi tenso para mim, foi difícil. Meu pai fez domingo 76 anos, mas eu gosto que hoje lá em casa ele já foi lá pegar a sopa dele, que ele mora sozinho, e ele foi lá pegar. E ele chega lá com aquele bonezinho do Harry Potter dele, de bicicleta, todo animado, e falou, o que tu acha de eu vender picolé? Eu falei, pai, só não pode ser num trem. Mas
Se o senhor vai te fazer bem, vende. O senhor está achando que... Não, eu não estou precisando, estou com dinheiro. Eu falei, me empresta aí. Ele falou, mas eu quero distrair minha cabeça. Eu falei, beleza, mas foi triste o dia que eu acabei a live, há um mês atrás, e o telefone toca, teu pai passou mal, levaram ele para o Tasa. Eu já fui assim, Deus me prepara, me guarda, me livra, me cobre com teu sangue, eu não sei o que eu vou pegar lá. Eu já fui como? Preocupada. Porque naturalmente, querido, a Juliana está aqui cantando, né? É tenso, porque a mãe dela está passando no vale da sombra da morte, ela sabe disso. Não é fácil. E Ezequiel também teve esse sentimento de dor e de perda. E aí a gente pensa o quê? Deus vai dar o tempo que Ezequiel precisa. Vim te trazer uma notícia, sofrendo ou não, tu vai ter que continuar. Pagando preço ou não, não dá para parar. Tá do jeito que você gosta, glória a Deus. Tá ruim demais. Então louve, simplesmente louve, tá sofrendo, louve. Aí os outros cantam assim, dá lugar, tá chorando, louve. Irmão, esse hino é muito mal. E você canta, mas a ordem é essa. E aí quando chega na metade do livro de Ezequiel, vastas experiências, Deus preparando Ezequiel no capítulo 2 e 3, falando da rebeldia do povo, da dificuldade de obediência. Deus usa o profeta para combater sacerdotes, reis, outras pessoas, e ainda diz para ele, Ezequiel, não vão te ouvir porque são casa rebelde, mas saberão que no meio deles houve um profeta. Aí alguém pensa, a proteção de Deus vai estar sobre Ezequiel e nada de ruim vai acontecer porque Ezequiel está se submetendo à vontade de Deus. E no meio da história a mulher dele morre. Sabe o que Deus faz? Diz Ezequiel, vou te tirar do exílio, vou te voltar para o lugar, pelo menos você vai estar não. Deus fala assim, calça as sandálias, veste roupa, troca as suas cinzas, vai lá para fora e continua sendo profeta. Foi a ordem de Deus para Ezequiel. Deus não permitiu que Ezequiel ficasse curtindo, vou usar um termo feio, mas você vai entender, curtindo fossa, dor do luto, sofrência, aquilo que deu errado, as portas que estão fechadas, aquele que está virado. Deus não deu tempo, irmãos. Se eu soubesse que ia morrer daqui a uma semana, gente, tchau para vocês, que eu ia pegar um avião e ia passar uma semana de vida com meus filhos. Nós fazemos planos, como diz Provérbios 16, do coração do homem são os planos, mas a palavra final procede da boca de Deus. Quantos aqui são casados e ainda não tiveram filhos? Levanta a mão. São casados. Levanta a mão alto se eu quero ver isso. Tem aqui, não tiveram filhos. O número pegou. Vocês gostam de fazer filho aqui na igreja, mas tem eles aí que não têm filho, né? Vocês têm uma programação futura para paternidade e maternidade? Tem, não tem? John, Jéssica, tem? Max e Lidiane, né? Lu está ali. Vocês têm projeto. O William já está dizendo para Juliana lá atrás, não quero filho nem tão cedo. Estou brincando. Mas vocês têm projeto. Se vocês tivessem ciência de que iria falecer daqui a 2 anos, vocês não correriam para ter um filhinho? É porque a gente acha que tudo está no nosso controle, que a gente pode fazer programações futuras. Deus sabia o tempo que Israel tinha. Lá para o capítulo 27 até o 34, fala do processo de Ezequiel, para chegar aqui no capítulo 37, numa das maiores visões, porque ainda segue, foram 14 grandes visões de Ezequiel, mas chega aqui no capítulo 37, Deus começa a manifestar sobre a vida de Ezequiel o propósito que ele tinha, com o povo de Israel. Ezequiel estava vendo, esse vale aqui, Ezequiel já estava vendo desde o capítulo 1, querido. Essa morte aqui, que Deus revelou em espírito, porque o verso 1 do capítulo 37 diz, e veio sobre mim a mão do Senhor que me levou pelo espírito. Deus só espiritualizou uma situação que Ezequiel estava vivendo, desde quando lá no capítulo 2, Deus falou com ele, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo.
Eu te enviarei até as nações rebeldes, porque são duros, obstinados, por isso estão exilados, sob comando babilônico. Mas saberão, Ezequiel, que no meio deles houve um profeta. Deus já estava mostrando a ruína de Israel desde o capítulo 2. Quando chega no capítulo 37, porque nós somos assim. Não basta só ouvir. Você às vezes não toma jeito, porque Deus ainda não abriu a tua visão em relação à tua situação. E diz a palavra aqui, querido, que Deus mostra o estado que estava aí, talvez tenha intensificado e talvez tenha respondido Ezequiel. Por que que ele não tinha tempo para chorar o luto, para ficar lamuriando, reclamando do que ainda não aconteceu? Tem coisa que eu e você queremos que não vão acontecer. Ponto. Acabou. Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Coma isso. Só que a Ele, esse perfeito e agradável, quando Deus mata quem você ama, fecha a porta que tu quer que fique aberta. Quando Deus não cura quem você fez jejum para ser curado. Mas aí quando Deus abre a visão de Ezequiel, Ezequiel entende perfeitamente o estado que o povo de Israel se encontrava. Superlativo, aqui diz no verso 2, não era só ossos secos comuns, não, eram sequíssimos. O que é uma coisa intensa? O que é essa referência aqui? É algo que é além do normal, não é só seco, era sequíssimo, ou seja, a parte cadavérica de um ser humano é a que mais demora, e o cabelo a se deteriorar, a carne, o músculo, tudo isso vai embora rápido, potrifica muito rápido, mas os ossos não. Às vezes você tem que tirar lá, né, os ossos, os dentes, e aí você tem que cremar para colocar numa urna e guardar os restos mortais. Mas a situação era tão ruim, a coisa já durava tanto tempo, o cativeiro já era tão grande, o exílio já era tão enorme, que Deus fala com Ezequiel, olha, já ultrapassou o estado de putrificação. Israel, a vista humana não tem mais jeito. Quem é? Quem é da sua casa? Que você está observando como Deus mostrou a Ezequiel. O que é na sua vida que está seco? Quem é? Ah, meu filho é isso, ele fuma maconha, ele cheira, ele usa crack. Eu vindo de lá para cá agora, tem um vizinho meu ali, não sei o nome. Um outro, são dois, né? Um esses dias bateu lá em casa, eu não sei se era muito tarde da noite, eu não lembro, pedindo comida, num estado vegetativo de ser humano, um jovem inteligentíssimo, extremamente educado, pisoteado. Eu olho, o coração fala, o pastor foi lá dentro, pegou água, pegou um biscoito, pegou as coisas lá para poder dar. O Paulo, Rose, se fosse um filho nosso, meu Deus, aí estou vindo de lá para cá agora, vejo um outro, igual um zumbi, seco, cadavérico, arroxeado, sujo, maltrapilho. E eu sei que ele está envolvido com crack. E aí a gente olha, e se a gente não entra em espírito, pastor não acredita mais em recuperação de viciado, bandido não se converte, prostituta não se salva, homossexual não se liberta. Porque se você não olhar para a situação que você está vivendo em espírito, só te resta sentar e chorar. Ou você entende que o Senhor está te desafiando a crer naquilo que ninguém mais acredita, mas para você viver isso, entra nessa situação em espírito. Procura entrar na tua empresa amanhã, falida e quebrada, com ordem judicial, seja o que for, título protestado, cheque sem fundo, limites de banco estourados, já não trocam mais os seus boletos no banco, você já não tem mais a quem recorrer, aluguel atrasado, está com um bico de luz na casa de um parente, isso tudo crente pode passar. Nós estamos numa guerra com a sobrinha de 11 anos da Bruna Sotério, menina do nada, nasce umas feridas na boca e
Aí tá bom, pode ser aquela mão, boca e pé, né? Aquela doença que dá em criança. Ou alguma coisa de alergia, de derme, alguma coisa dessa ordem. Não. A garota dorme, no dia seguinte acorda com cada machucadinho que estourava uma mancha roxa. Eu falei, isso é perigoso, Bruno, isso pode ser leucemia. Tem que procurar. Levar ela correndo para o Hospital Geral de Saracuruna, chega lá, descobre que a menina está com um quadro hemorrágico no corpo inteiro. Um estágio de púrpura extremamente avançado. Uma situação grave, grave. Interna ela, consegue transferência, vai para um hospital. Aí aparentemente controlou, começa a ter sangramento. Ela mandou a foto para mim da urina, sangue puro. Falei, meu Deus. Ligo para um médico amigo, explica a situação, ele diz para mim, Rose, é grave. São 3 pontos fatais que a púrpura dá. Pode atingir o rins, pode atingir o coração e a parte neurológica. Se der na cabeça, já era. Ela tem que ser internada, tem uma medicação específica, mas essa medicação tem que ser administrada no CTI, porque ela pode ter reação. Falei, meu Deus, Bruna, essa menina tem plano? Não. Mas aí vamos para o joelho, botei os irmãos doidos lá no grupo de intercessão. Falei, olha, gente, vamos orar. Para tudo, vamos orar. Consegue a transferência. Chega lá, faz tomografia, um vaso da cabeça já estava em hemorragia. Eu falei, a última palavra é do Senhor, vamos orar. Aí faz outra tomografia, o vaso para de ter sangramento. Já tomou não sei quantas bolsas de plaquetas. Caindo. Se você sabe, se as suas plaquetas começam a cair, você vai dar hemorragia no corpo inteiro. Não vai coagular, não vai estancar. Se abrir um ferimento, vai sangrar até morrer. Mas a gente está falando de uma criança de 11 anos. Mas, ei, querido, eu sou uma pessoa completamente maluca. Quando eu entro dentro de um vale, eu posso pegar na mão o osso e está seco. Eu digo assim, tu podes. Tu podes. Eu não sou melhor do que você, gente. Eu só entro no vale, que eu não sou burra. Eu entro no vale em espírito, porque humanamente eu vou entrar no vale e vou me desesperar. Sabe por que Ezequiel teve força para profetizar? Porque ele entrou no vale em espírito. Por que tem crente que não consegue mais abrir a boca e profetizar? Porque cisma de lidar com questões circunstanciais sem estar no espírito. Aí não aguenta, pira, surta, vira, dá lugar para o diabo, endemonia. Essa é a realidade. Não vou vir para o culto mais não, porque eu estou estressadíssimo. Vou para o culto, oro, o pastor impõe as mãos. Poxa, tem uns 3 cultos que não tem unção, óleo de unção, então está pior, só vou voltar no culto quando for ungir, porque a minha situação está catastrófica. Eu estou num vale como Ezequiel, no capítulo 37. Mas sabe por que o pastor postou lá no grupo, hoje já teve uma divulgação, pastor, não tem jeito, já está todo mundo sabendo, a igreja Deus Provedor vai abrir mais uma igreja, gente. Vai ser lá na Taquara. Que Taquara aqui? Tipo assim, Deus é bom e deu uma igreja pra gente, com tudo, a igreja pronta, tipo. Vocês querem? O pastor, tadinho, que Deus o tenha, faleceu. O outro, muito velhinho, não tinha condição mais. E falou, olha, não dá mais para mim. Chegou até o pastor quer? Vou lá amanhã. Domingo chegou a informação, segunda ele já partiu com o seu Alexandre e o Marcos para lá. Já gravou o vídeo e hoje já assinou o contrato. Em janeiro está inaugurando Deus Provedor Taquara. A gente não fica cantando aqui com a Jéssica, a igreja, nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. E a obra de Deus crescendo. Mas por que no meio de um caos de dificuldade, de desafios econômicos, o pastor está indo abrir igreja, Anderson? Porque ele anda em espírito. Crente, em nome do Senhor Jesus, lide com aquilo que está dando errado na sua vida em espírito.
Larga de ser carnal, porque se tu for carnal, tu vai desistir do teu casamento, do teu filho, do teu ministério, da tua empresa, do teu comércio. Você vai entregar os pontos, você vai deitar numa cama e vai chorar, você vai se desesperar, você vai viver um caos na sua vida. Mas se todo vale que o Senhor, porque diz a Bíblia que foi o Senhor que pegou Ezequiel pela mão e enfiou ele dentro do vale. Foi o Senhor, preste atenção, igreja, a gente lê a Bíblia e não entende. Não foi o diabo que levou Ezequiel para o vale de ossos secos, foi Deus. Veio sobre mim a mão de quem? Do Senhor. E me levou. Vem, Ezequiel, vamos dar uma volta comigo num lugar que ninguém quer ir. Mas em contrapartida, de quem a gente está pregando hoje? Sobre quem a gente está pregando hoje, gente? Qual o nome aqui em destaque? Porque quando você aceita passar pelo que tu tem que passar em espírito, Deus sopra o teu nome. Porque são poucos corajosos, de uma nação inteira exilada, só foi Ezequiel para o vale. Não se ache um menosprezado. Gente, quando eu peguei essa chave, toda vez que vem uma grande guerra, a missionária Sônia, pastora Patrícia, missionária Helena, missionária Bia, vou falar um das missionárias, missionária Juliana, missionária Tatiana, missionária Fran, toda vez que Deus me enfia num vale, eu digo assim, vai ter festa. Senhor, tu vai fazer alguma coisa. Já me preparo para poder, numa virada só, ver o milagre. Eu antigamente ia para o vale como? Arrancando os cabelos, chorando, porque eu tinha medo de andar num cemitério de vale de ossos secos. Mas quando eu descobri que é o Senhor, porque a minha vida é regida por Ele, que me pega pela mão e me enfia dentro de um vale de ossos secos, sabe o que eu penso, Toinho? Me segura, porque eu vou marchar, porque eu vou dar lugar no vale, porque Deus vai fazer alguma coisa que não fez com ninguém, porque Deus não é maluco. Ele não vai me enfiar sozinha dentro do vale sem propósito. Se eu estou sendo levada para dentro desse vale, é porque Deus me escolheu para viver uma manifestação que o povo de Israel inteiro não viveu. Então, Deus vai tratar comigo diferente. Morram de raiva. Paciência. E diz a palavra do Senhor, querido, no versículo 10, profetizei como Ele me ordenara. Porque Deus, quando te leva para o vale, Thaís, Ele te dá moral. Porque a gente prega, irmão Rodrigo, sobre Ezequiel, mas se a gente lê o verso 10, a Bíblia diz, profetizei como Ele me deu ordem. A fama que se espalhou em Israel, ainda como cativos babilônicos, foi do nome de Ezequiel. Mas quem deu o poder para Ezequiel foi o próprio Deus. Ah, pastora, mas você está pregando como se fosse um fato. Irmão, não se mete, estou pregando como eu quero pregar. Ezequiel foi para lá, para o vale. E eu estou pregando como se tivesse, porque foi em visão. Ah, eu fui em visão, mas eu quis ver também igual Ezequiel. Ué. E a Bíblia diz aqui, e viveram e se puseram em pé. Gente, é no vale que você vê o que ninguém normal vê. É no vale que o normal vira alguém fora do normal. Que o natural vira extraordinário. Ilha de Malta, Paulo naufraga, picada de serpente, não morre, virou um semideus na visão dos nativos da ilha. Mar Vermelho, Faraó, inimigo de um lado, inimigo do outro, deserto no meio, povo reclamador, diante da maior dificuldade de Moisés. Num vale horroroso, ele toca nas águas. Tu acha que foi aquela vara que estava na mão de Moisés que abriu as águas? Gente, pelo amor de Deus, seja inteligente.
Deus só deu moral para a varinha, Toinho. Mas quem estava ali na frente, no comando do negócio, foi Jeová que abre mar. Ah, você acha que é um pastor que tem uma lâmpada mágica? Ele nunca me apresentou essa lâmpada em casa. Que esfrega a lâmpada, o gênio sai e o dinheiro chega, porque ele é assim. Não deu tempo, hoje eu vivia uma experiência legal. Ele postou no grupo 10.700. Eu corri, postei no grupo de intercessão, dizendo, pô, vamos clamar. Ele liga, atendo, tira aquilo lá, porque já diminuiu. Aí eu, ai meu pai, excluí. Aí eu falei, se continuar, eu fiquei olhando. Falei, eu vou ficar olhando, sou besta. Porque conforme for falando, vai diminuindo. Aí parece que o pastor Paulo, eu vou falar mesmo, pastor. Porque ele já sonhou que ele estava vestido de roupa de Homem-Aranha. E brigando com o diabo. E ficavam os dois todos rasgados. Ele contou aqui, gente. Ele contou aqui. Tá rindo de quê, Misael? E você de lanterna verde? E ele contou isso aqui. Aí parece até irmã Marli, parece até irmão Almi. Irmão Almi, estou gostando de ver, irmão Almi. Eita glória! E eu vou dizer, parece até que é um poder, irmão Adriano, está na mão do pastor. Besta é você, porque o pastor, cada vale que ele vai em espírito. Sabe por que você não está vendo o sobrenatural? Porque tu está cismando de caminhar no vale naturalmente. O Senhor está nos convidando nessa noite. Eu vou lá para Atos para a gente finalizar. Os 2 versículos. Você vai entender por quê. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Preste atenção, que isso aqui é mais 2 malucos. É mais doido de pedra, Leandro. É mais doido. Paulo e Silas, meia-noite, preso. Né? Já tinham tomado um sacode, tipo Bangu 1, 2. Chegou aqui um policial. Guarda, Senhor, os da tua casa. Não botou em cela separada, foi para o meio da... Irmão, se prepara para apanhar. E eles apanharam. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, ou seja, depois de uma surra, o sangue vai esfriando, filim, meia-noite, depois de tomar um sacode. Tu imagine a quantidade de dor que Paulo e Silas estavam naquela cadeia. Porque o crente fala, olá Paulo, oi Silas, não tem uma música assim? Ô Silas, ô Paulo, não sei gente, que eu não sei letra de nada, né? E estava lá, e alguém pensa assim, que coisa linda eles cantando, canta você depois de uma coça na prisão meia-noite amarrado. Não dá para ser crente normal não, para cantar meia-noite na cadeia. E ainda detalhe, eles foram presos injustamente. Porque o crente fala, estou dando dízimo, estou indo para a igreja, estou tendo compromisso, fica em pé, lá igual, depois de trabalhar o dia inteiro na SEDAI, fica em pé igual um poste. Está lá a Jéssica igual um poste, está o Samuca igual um poste, está o Anderson ali meio poste. Está lá o Bruno, senhor de idade, está o irmão Ozanã, que estava lá andando nas lagoas de João Pessoa, voltou para Morabi, Jardim Angá. Está todo mundo aí. Tem crente que acha que é fácil. Ei, só Deus sabe o grau de intensidade de dor que você vive para aguentar o teu processo. Mas sabe por que tem crente que resiste, que o inferno se levanta e ele continua firme? Sabe por que isso, querido? Porque tudo que ele faz é no espírito. Só canta meia-noite na prisão quem está ligado no trono. E não canta aquele hino. Fica imaginando que eles não estavam cantando aquele hino, né? Aquieta minha alma. O hino depressivo, gente. Gente, por Deus, Senhor, não gosto, Senhor, me perdoa, não gosto desse hino não, gente.
por que, Senhor? E chora. O crente depressivo bota esse hino. Você já ouviu, então você já teve processo de depressão. 10 vezes no dia, irmão, sangue de Jesus. Eu não aguento aquilo, não. Eu prefiro dar lugar no pandeiro, entendeu? Grandão, grandão da Galileia. Melhor, gente. Porque eu olho o tamanho da minha guerra. Se eu não entender, Sarinha, que tem um grandão da Galileia comigo, irmão, eu vou entrar em depressão. E o cara lá cantando, né? Rompendo em fé. Meu Deus. Ele também deve ter cantado. Alvo mais que a neve. Não estou falando nada. Né? Ele também deve ter cantado. O povo está doido, gente. Enfim. E a Bíblia diz que de repente, diga para quem está do seu lado, é de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Querido, o ambiente que a gente está em espírito, o Senhor faz o natural perceber, escutar, enxergar e notar. Lá no vale, houve um barulho, diz a Bíblia, e os ossos se juntaram. Sopra o vento do leste, sul, norte, leste, oeste, sudoeste, da onde veio. Houve um barulho no vale. E aqui em Atos capítulo 16, verso 25 e 26, diz a Bíblia que houve um terremoto. Vou te dar uma ideia. Gente, ninguém tocou teclado para mim. Vai todo mundo, ó. Pelo amor de Deus, que absurdo. Cadê, gente? Vem, menino. Ai, ai. Sabe o que acontece, querido? Dos dois lados, houve algo sobrenatural, porque algo grande aconteceu, porque quem estava nas duas situações, num nível de problema terrível, pode baixar um pouquinho, está muito alto, num nível terrível, entraram em espírito. Paulo e Silas estavam na cadeia dando lugar para o varão. Ezequiel estava no vale dando lugar para o varão. E todas as vezes que isso acontece, a manifestação de Deus também acontece. Só dá para cantar meia-noite na prisão quem está em espírito. Mas eu vou te dar uma ideia. Choro não quebra porta de prisão. Lamentações, depressão, carinha de... tem gente que me irrita com isso. Meu Deus. Veja que irmã Sueli vale, luta, guerra. Irmã Sueli, como eu percebi a sua ausência na campanha social. E eu sei que isso te feriu. Eu sei, eu sou sua pastora, eu conheço as minhas ovelhas. Que eu olhei e falei, caramba, a irmã Sueli esse ano não conseguiu vir para a campanha. Porque desde que eu me entendo por gente, a irmã Sueli aqui na igreja, ela participa todo ano da preparação dos kits. Todo ano a irmã Sueli está ali, ela é muito divertida. Você não tem noção, ela dá um show. Quando eu entrei ali na sala do seminário, olhei o cantinho dela, que ela tem um cantinho ali, cativa, falei, Deus, sustenta a tua filha. Não saí falando, não fiquei lá triste, não. Mas eu falei, caramba, a irmã Sueli não veio. Senhor, sustenta a tua filha, porque para ela não estar aqui, o vale está pesado. Ajuda a tua filha, guarda ela, visita ela com a tua graça. Estava ali olhando o lugar e orando por ela. Mas você não vê, a irmã Sueli teria motivo para entrar aqui mal, para baixo. Como é que você está? Ai, estou arrasado. Você vê a irmã Sueli, até ela chorando, ela está rindo ali, gente. Ela é demais. E ela vem e ela adora. Sabe por que ela entende que é adoração que quebra a cadeia? Que é boca profética que faz osso voltar a ter vida. Não é mimimi, neném, nada disso. Não é cara feia, não é ignorância.
agressividade, estupidez. Não, gente. Gente emburrada, gente mal-humorada, está repreendido. Vocês não têm noção como que vai o poçante de fogo para Petrópolis. Família Lira, eu, Sarinha, eu e pastora Patrícia no carro, irmão, tem noção. Juninho passa, grita. Jéssica foi dirigindo domingo de manhã, primeira vez, o Senhor me guardou na sombra do Onipotente. Né, irmão Rodrigo? Rodrigo atrás, me botaram na frente. Falei, Rodrigo é muito esperto, cara. Ele me botou na frente, que se sofrer um acidente, ele fica mais guardado atrás. Ah, irmão Rodrigo. E o Juninho passando no carro do outro doido, que é o Júlio Minda, filmando. Você que você queria filmar ali? É o despedida, Júnior? Ah, ninguém naquele carro tem problema? Para, irmão, para. Eu quero ver. Agora eu estou habilitada, gente. Eu quero ver agora subir a serra comigo. Ah! Imagina eu subindo a serra dando lugar para o varão. Eita glória! Só vai comigo Mila, Ganso, só doido. Os normais não vão não, né, Juninho? Mas sabe por que eu estou falando isso, querido? Você não vai ver vale de ossos secos tornando ter vida lamuriando. Você não vai ver prisões, preste atenção, fique de pé, por favor. Você não vai ver cadeias sendo quebradas, revoltadinho, revoltadinha, viradinho no siri, no caranguejo. Agora eu quero ver Satanás ficar perto de você, impedir essas prisões de serem abertas, quando ele escutar rompendo em fé, vindo de dentro da cadeia. Eu quero ver. Só que acontece um fenômeno, e eu quero encerrar a pregação para orar por você, dizendo sobre ele. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas presos, cantavam. Porém, a prisão de todos os presos, nem todos estavam cantando, só Paulo e Silas. Mas o poder que emanou sobre Paulo e Silas foi tão espetacular, Pedrinho, que quem estava na cadeia foi solto também. Quando você anda em espírito e dá lugar até aqueles que não tem nem nada a ver, porque Paulo e Silas sabia lá quem é que estava preso, prisão era separada. Quando você canta, a sua casa é livre. Quando você canta, Deus vai no teu trabalho e aplaca a fúria do diabo. Quando você canta, o teu parente de longe sente o poder do Espírito alcançando. Quando você canta, muralhas são derrubadas, portas são quebradas, ferrolhos são partidos. Você entendeu essa noite porque que o diabo quer calar a tua boca? Porque ele quer fazer você ficar no rio de depressão, sofrendo. Porque ele sabe que a hora que o inferno escutar a sua boca profética, o vale se coloca de pé. A hora que o inferno escutar a tua voz na adoração, as prisões são quebradas. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus está aqui. Você pode estar a esse lado, mas você profetiza. 37, Ezequiel já tinha saído do exílio? Negativo. Mas o exílio não parou Ezequiel. A prisão não calou a boca de Paulo e Silas. O que tem calado a sua boca? O que tem deixado você comedido? Hoje é noite de romper. E eu vou fazer um apelo aqui. Pastora, estou numa guerra. Minha vida está como a visão de Ezequiel no capítulo 37. É alguma área da sua vida, ou a coisa está tão complicada que outras áreas da sua vida está embaraçada, está sequíssimo. Sai do teu lugar e vem aqui para a ponta do altar. Eu não vou demorar não. Pastor, eu preciso que esse vale mude. Sai do teu lugar agora.
Pastor, eu estou como Paulo e Silas, eu estou aprisionado a uma situação, não sei como sair dela. Eu não sei como sair dessa situação. Sai do teu lugar, porque enquanto você cantar, sabe o que vai acontecer, querido? As prisões que te amarram. Porque tem prisões, Pedrinho, que é o capeta, é o demônio. E uniforme. Tem prisões, querido, que te mantém amarrado. Mas eu quero declarar nessa noite que aqueles que vierem, e não adianta você ficar daí não, porque Deus mandou Ezequiel gritar no vale, profetiza, e não adianta você ficar daí não, porque se não cantar alto na prisão não vai ter terremoto. Hoje é dia de barulho. Quando Deus me deu essa palavra, o Senhor falou comigo, é dia de barulho, é dia de barulho, é dia de barulho. A igreja está muito fresquinha, muito cheia de bobeira. Não, para não expor ninguém. Que irmão, homem da mão mirrada, ó, vem para frente, vem para o meio. O cego, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue era proibida circular em lugares públicos porque era considerada imunda. Ela se meteu no meio de todo mundo e segurou na orla. Quando Jesus fala, alguém me tocou, ela podia ficar quietinha, ia voltar para casa com hemorragia. Mas ela disse, mestre, fui eu que te toquei. O que tu queres? Vai, porque a tua fé te curou, te salvou. Fica fingindo está tudo bem, vivendo dentro de um vale podre, de ossos secos, postando fotinha, uma família destruída, a casa cheia de guerra, dorme em quarto separado do marido, tem que fingir doença para não ter relação. Irmão, vou falar porque Deus está mandando, hein? Para! Quem não se expõe é exposto. E não é por Deus, não, é pelo pecado, pela sua vergonha. Pecado confessado, pecado perdoado. 1 Crônicas capítulo 14, 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender, confessar os seus pecados, então eu, o Senhor, os ouvirei do céu. Se ele não ouvir, você vai morrer no vale de osso seco. Se ele não escutar a tua adoração, abre a tua boca, bota para fora. Quem está aqui entende que precisa de um milagre urgente, no limite, sei lá o que estão passando, e eu não vou ficar entrevistando ninguém, mas eles têm que vir no altar. Tem um louvor que diz, quando tudo perante o Senhor estiver, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Fica aí na cadeira, vai embora com essa sacolinha de vale de osso seco. Vai embora, cheio de coisa morta na tua vida, porque Deus está falando isso comigo. Finge, porque Deus também não vai movimentar o sobrenatural. Tem que gritar no vale, conforme foi dado ordem. Hoje eu estou como o profeta Ezequiel aqui dizendo, tu crê? Tu sabes, Senhor. Então Ezequiel grita, profetiza, levanta a tua mão, manda vir o vento de todos os lados, Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel fala assim, profetizei como se foi me dado a ordem. Vocês que estão aqui na frente, se prepara para viver milagre. Pai, eu te entrego os meus irmãos que aqui estão, enfrentando guerras sim, mas estão acreditando porque hoje estão saindo daqui, botando seus pés no vale em espírito. Em nome de Jesus, Satanás, observa essas pessoas aqui na frente. Observa essas pessoas aqui. Você não terá poder mais para impedir os ossos de se tornar um exército numeroso. Você não terá poder mais para manter ninguém aqui dentro de cela. Cela emocional, cela familiar, cela espiritual,
cela sentimental, cela financeira, cela conjugal. Não mais! Porque eles estão aqui profetizando como foi dado a ordem. Por isso que essa noite, eu creio tanto, que eu creio que hoje é quarta-feira, que até sexta-feira, o Senhor vai dar uma resposta àqueles que estão aqui na frente. O Senhor vai abrir porta onde não tem. O Senhor vai quebrar ferrolhos, vai tirar depressão, sentimentos nocivos. Porque eles estão aqui profetizando como foi dado ordem. E eu declaro milagre e vitória na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Olhe para mim, você que está aqui na frente, olhe para mim. Eu libero profeticamente sobre a vida de vocês um novo tempo a partir de hoje. Você não vai ter explicação, porque Ezequiel não sabia explicar da onde estava vindo o vento, mas ele viu, porque a Bíblia diz que ele viu ossos se juntando ao seu osso. Ele viu músculo, tendões, carne. Ele viu a pele cobrindo aquele corpo. Mas o maior de tudo, ele viu a vida entrando naqueles cadáveres. Você pode até juntar num laboratório de anatomia os ossos. Você pode até fazer isso, mas eu quero ver você soprar o fôlego de vida. Duvido. Mas você está aqui na frente, Deus está dizendo assim: você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Você não tem como recompensar, mas eu posso. Porque eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Paulo e Silas. Eu sou o Deus de Ezequiel. Eu sou o teu Deus. E Ele tem o poder para manifestar a graça e o milagre na sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.